Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago de Souza, sou fonoaudiólogo fiscal aqui do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região, Rio Grande do Sul. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o setor de orientação e de fiscalização, mostrando como nós atuamos aqui no setor, as nossas principais demandas, para que vocês possam então compreender um pouquinho sobre o nosso trabalho. Primeiro de tudo, é importante destacar a principal função de um conselho profissional. No nosso caso, uma autarquia federal que foi instituída pela Lei 6965 de 81. A principal função do conselho é a proteção da sociedade. Nós protegemos a sociedade daqueles indivíduos que a lei define como leigo, que não são fonoaudiólogos e que, porventura, executam práticas específicas da fonoaudiologia. E também protegemos a sociedade daqueles fonoaudiólogos que estão irregulares ou mesmo praticam a fonoaudiologia e infringem de alguma forma a nossa legislação e o nosso código de ética profissional. A partir disso, nós conseguimos defender a profissão. Conseguimos, de alguma forma, mostrar para a sociedade que a fonoaudiologia é uma profissão legalizada e que segue princípios de ética na sua atuação. Orientamos os profissionais, orientamos a sociedade em relação à fonoaudiologia e temas relacionados à nossa profissão, e o Conselho também é responsável pelo registro dos fonoaudiólogos da sua jurisdição, no nosso caso aqui o Rio Grande do Sul, e fiscalizamos então esses profissionais e essas empresas que são inscritas aqui na nossa região. As orientações, elas chegam aqui no nosso serviço a partir do nosso site, www.crefono7.org.br e através do nosso e-mail, fiscal@crefono7.org.br. A prioridade do nosso setor é a orientação. A partir disso, nós realizamos em 2022 1.513 orientações por telefone, por e-mail ou mesmo através de reuniões online. As nossas orientações, elas são embasadas em documentos como pareceres que são emitidos pelas comissões, tanto do regional quanto do federal, as recomendações em relação à prática da fonoaudiologia, resoluções que são emanadas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, relacionadas às nossas especialidades, à nossa atuação de uma forma geral, e também a legislação vigente, seja do Sistema Público de Saúde, seja outras leis que versam pela defesa da sociedade, ou mesmo a Lei 6965, que é a lei que estabelece a atuação do fonoaudiólogo no Brasil. As principais dúvidas que vêm aqui para o nosso setor, elas estão relacionadas ao artigo 6 do Código de Ética da Fonoaudiologia, que constitui os deveres gerais do fonoaudiólogo. Eu destaquei 3 aqui, que são as mais frequentes que nós orientamos. A primeira fala sobre utilizar o nome, profissão e o número de registro no Conselho de Fonoaudiologia, aqui na nossa jurisdição, em qualquer procedimento, qualquer documento, prontuário, laudo, parecer, publicações nas redes sociais, anúncios, divulgação nos meios de comunicação, deve-se constar, então, o nome do profissional, a profissão de fonoaudiólogo e o número de registro aqui no Crefono 7. Além disso, outra comum solicitação de orientação, ela advém da regra de manter os dados cadastrais atualizados no sistema de conselhos. Então, manter os dados profissionais atualizados nos ajuda, enquanto setor, para que a gente consiga programar as nossas fiscalizações presenciais e ajuda o conselho, de uma forma geral, para que vocês recebam os nossos comunicados, os nossos e-mails, as convocações, por exemplo, para a nossa eleição de conselheiros, que acontece de 3 em 3 anos. Outra informação importante é que o fonoaudiólogo precisa portar o documento de identificação sempre que estiver atuando enquanto fonoaudiólogo. Tá? Nós, agora, a partir das revalidações, já temos um cartão de identificação profissional que nos possibilita, inclusive, acessar por meio de um aplicativo. Se você tem o modelo de cédula anterior, deve estar sempre com ela no momento em que estiver atendendo, que estiver atuando como fonoaudiólogo. É uma forma que nós temos de comprovar para a sociedade que somos profissionais devidamente inscritos em um conselho profissional. O ato fiscalizatório, ele acontece no nosso setor de forma presencial, quando o fiscal se desloca até uma clínica, uma empresa, um serviço de fonoaudiologia, e de forma online, quando nós encaminhamos
um link de preenchimento de um formulário de informações básicas em relação à empresa, solicitação de documentos, atualização cadastral e também orientação desses profissionais e dessa empresa em relação às novas resoluções, aos novos documentos norteadores da prática. Todo o registro do ato fiscalizatório, ele acontece com a utilização de um documento que se chama termo de constatação. Esse termo de constatação ele é assinado tanto de forma virtual quanto de forma presencial, onde a pessoa, a empresa que foi fiscalizada, ela atesta ciência sobre essa informação e o recebimento, então, desse documento. O ato fiscalizatório ele é planejado considerando a quantidade e a qualidade do serviço. Então, o nosso objetivo não é realizar o máximo de fiscalizações sem considerar a qualidade dessa fiscalização. Então, nós destinamos tempo para orientar o profissional, para garantir que a partir do momento que a gente sai da empresa, que a gente sai daquele ato de fiscalização, a pessoa entendeu todas as orientações e vai conseguir seguir essas orientações no seu cotidiano. O planejamento das ações considera geoplanejamento. O que significa isso? Nós consideramos que a nossa atuação aqui no Rio Grande do Sul, ela deve levar em consideração o número de cidades, a abrangência do ponto de vista geográfico e também o número de fiscalizações. Então a gente considera isso também para eleger as nossas idas, né, as nossas fiscalizações presenciais nas cidades do interior, considerando o número de fonoaudiólogos que tem em cada uma das cidades, o tempo de deslocamento, a distância dessas cidades, os recursos que saem da nossa anuidade para que a gente consiga realizar essas fiscalizações presenciais. Nós também realizamos, por meio da fiscalização, a apuração das denúncias que nós recebemos aqui nos regionais e realizamos essas fiscalizações para pessoas jurídicas, empresas que são inscritas aqui no Conselho e também para pessoas físicas, fonoaudiólogos que estão dentro da área de abrangência do Rio Grande do Sul. As denúncias chegam para nós a partir do nosso site, o www.crefono7.org.br, na aba de denúncia. É importante destacar que toda denúncia que é recebida aqui no regional, ela passa por uma avaliação prévia da fiscalização. E o objetivo é justamente verificar se tem informações suficientes para desencadear o processo investigativo. Por isso eu destaco que no momento que for feita uma denúncia, deve-se considerar a maior quantidade de informações na descrição do fato, para que a gente tenha informações suficientes para conseguir fazer essa investigação. As denúncias elas podem ser anônimas ou identificadas. Também é importante destacar, as denúncias anônimas, nós não conseguimos dar o retorno para a pessoa que fez a denúncia, porque não sabemos quem foi essa pessoa. Assim como nós não conseguimos entrar em contato para esclarecer alguma dúvida, pedir mais informações sobre o fato que foi narrado. As denúncias identificadas, por outro lado, elas garantem que vocês terão a devolutiva, né, do que foi feito a partir dessa denúncia e também a possibilidade de entrar em contato com vocês para solicitar mais informações para qualificar esse processo investigativo. Todas as pessoas que fazem denúncia no Conselho Regional e que são identificadas recebem a devolutiva ao final da fase investigativa do processo. Quando a gente finda essa fase, nós temos duas possibilidades. O arquivamento, quando a gente não consegue comprovar que essa denúncia é procedente, e o encaminhamento para as comissões. A Comissão de Orientação e Fiscalização ela é responsável por julgar os processos administrativos e disciplinares de empresas e de pessoas que não são fonoaudiólogas. E a Comissão de Ética ela é responsável por julgar os processos que são relacionados a fonoaudiólogos. Nenhuma sanção, nenhuma pena é aplicada sem que aconteça um julgamento por essas comissões. E isso é uma forma de garantir que tanto a empresa quanto o sujeito que for acusado de alguma infração tenha o direito à ampla defesa. Então, a partir disso, existe um código de processo disciplinar que estabelece prazos, recursos que podem ser encaminhados para as diferentes instâncias do sistema de conselho de fonoaudiologia. Maiores informações podem ser obtidas pelo nosso e-mail fiscal@crefono7.org.br,
pelo nosso telefone de contato 51-3333-1291 ou presencialmente na nossa sede, que fica na rua Doutor Voltaire Pires, número 200, aqui no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e contamos, então, com a participação de vocês na divulgação deste material para que o máximo de pessoas, o máximo de indivíduos que acompanham a nossa sociedade tenham acesso à forma como a gente trabalha e que entendam os nossos processos dentro do nosso conselho profissional aqui de fonoaudiologia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.